organizações que trabalham em prol da mulher, né? Principalmente mulheres que sofrem violência doméstica, e elas trabalham com mulheres que são vítimas de guerra. E a gente já arrecadou mais de $1 milhão para ele. É muito bom sair, você conhecer um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, aprender sobre o lugar onde você foi, e no final de tudo isso, né, por uma causa social. Ela já foi faxineira, garçonete, promoter, empresária. E hoje ela faz expedições pelo mundo em prol de causas nobres. Patrícia Jones. Tudo bem, Patrícia? Oi, Andréia, tudo bem? Obrigada por me receber aqui no seu programa. Obrigada a você por participar e vir contar essa história que é fantástica, né? Então, Patrícia, você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, fui nascida e criada em Osasco, morei a minha vida inteira lá, até eu ter uns 27 anos, quando eu mudei para Pompeia, que é mais perto do centro de São Paulo. Mas logo em seguida, acho que eu morei por um ano na Pompeia, e logo em seguida eu mudei para Londres, em 97. O que você fazia em Pompeia antes de mudar? Na Pompeia, eu trabalhava na Pompeia Veículos, eu era vendedora de carros. Eu fui vendedora de carros em São Paulo por uns 8 anos. Antes de trabalhar na Pompeia, eu trabalhei na Itacolomi de Veículos, que ficava bem atrás do cemitério da Consolação. Quem é de São Paulo, com certeza conhece. Especializada em carros, perfeito. Carros, é. E aí, da onde que veio a ideia de sair de São Paulo, sair do Brasil e mudar para a Inglaterra? Olha, eu tinha, assim, na época, um emprego muito bom, né? Vender carro dava dinheiro na época dos anos 90. Mas eu estava infeliz com a minha vida, assim, só vender carro, trabalhar. Eu viajava bastante, tinha vários amigos, mas eu não tinha nenhum relacionamento sério na época. As minhas amigas já estavam, assim, todas casadas com filhos, né? Eu tinha amigas de escola que se casaram com 18, 20 anos, e eu já tinha passado aquela fase, e não tinha nenhum relacionamento sério, e eu sempre quis viajar muito, conhecer o outro lado, né, do mundo, e falar inglês, e aí tinha uma menina que trabalhava comigo, ela tinha 32 anos na época, e sabe como é no Brasil, né? Você tem medo de deixar o emprego, porque você não sabe se você vai arrumar outro, as pessoas, quanto mais tempo passa, menos coragem de mudar você tem. E essa minha amiga chegou para mim um dia, ela falou assim, cansei, tô indo embora, eu vou pro Havaí. Eu falei, mas pro Havaí? Vou pro Havaí, sempre quis ir, tô indo, tchau. Em um mês ela pacotou tudo, pediu demissão e foi. Aquilo me deu uma coisa, assim, há um ano antes, eu já tinha ido para Miami com uma outra amiga, e eu não gostei, eu falei, eu não vou ficar. A minha amiga ficou em Miami, mas eu acabei voltando, porque também eu tinha ainda um emprego em São Paulo. Mas quando essa minha amiga foi para o Havaí, eu falei, ela é mais velha do que eu, né? Teve coragem, eu tenho que ir. Em um mês também, pedi demissão, pacotei tudo, e mudei para Londres com um amigo meu. Nós fomos os dois com a cara, a coragem e mal falando inglês para Londres. Chegamos em Londres no dia do enterro da princesa Diana. Ai, nossa. Foi. Então, uma data que você nunca vai esquecer, de jeito nenhum, Não, né? porque eu lembro que Londres estava assim, cheio de flores, né, perto do parlamento, e, nossa, estava assim, lindo de você ver, mas muito triste, né, porque ela era um símbolo mundial, né, não só para os britânicos, mas todo mundo, né, era adorada por todos. Aí você foi para Londres, tudo planejado, tudo certo? Não, olha, muito pelo contrário. Na verdade, esse meu amigo, ele que tinha arrumado um lugar para nós ficarmos em Londres. A gente era suposta ficar no monastério, de graça, porque a gente queria estudar inglês. E o plano era de ficar 3 meses. Só que 2 dias antes da gente mudar para Londres, o padre que arrumou isso para nós, nesse monastério, cometeu suicídio. Então, a gente estava assim, 2 dias, o que a gente faz? Nós vamos, não vamos? Né? Não dá mais para a gente ir para o monastério. O rapaz morreu, né? Ficou aquela situação, a gente resolveu ir de qualquer forma. Larguei do meu emprego para ir, agora não vou. Fomos, chegamos em Londres, a gente não tinha lugar para ficar. O meu amigo ligou para uma moça que ele conhecia e pediu para ela se a gente podia ficar uma noite na casa dela. Ela falou, tudo bem, fomos lá para a casa dela, ficamos, e no outro dia ela nos ajudou a procurar acomodação.
nós fomos parar num hostel, que é esse hostel assim de mochileiro, né? De pessoal viajando a Europa, que era uma bagunça. Imagina, você tinha que dormir em cama e beliche. Eu dividi o meu quarto com 5 homens. Eram 3 beliches por quarto. E aí, no outro dia também já comecei a ir ver a escola de inglês, já comecei a estudar. E o meu amigo, ele não gostou daquela bagunça do hostel, né? E isso, aquilo. E depois de 2 semanas ele falou, chega, eu vou embora, eu vou voltar. E eu falei, mas para o Brasil, eu vou voltar. Ele também ainda tinha um emprego bom no Brasil, ele não tinha se desfeito de tudo, ele tinha um relacionamento. Então ele falou, eu estou indo embora. Eu falei, eu vou ficar. Eu falei, eu não tenho nada no Brasil, eu vendi tudo, eu larguei mão de tudo e deixei o meu emprego, que era um emprego super bom para vir, eu vou ficar. E eu fiquei sozinha nesse hostel. E foi muito fascinante, porque tinha pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Tinha um rapaz de Java, eu nunca vou me esquecer quando eu perguntei para ele, onde você é? Ele falou, de Java. Eu falei assim, mas a única coisa que eu sei de Java é Krakatoa, o inferno de Java. Onde que é Java? Né? Lá na Indonésia, daquele lugar. E eu achava aquilo fascinante. E aí foi indo. Tinha um rapaz que era português, então eu fiquei mais amiga dele, porque a gente falava a mesma língua. E fui fazendo curso de inglês, aí tinha um rapaz brasileiro nesse hostel. Ele me ajudou a arrumar emprego de faxineiro no hotel onde ele trabalhava. Aí eu comecei a fazer faxina de manhã, limpava 15, às vezes 20 quartos por dia, a gente tinha que limpar para o hotel, né? Porque quando muita gente sai do hotel, os quartos têm que estar prontos. E à tarde eu fazia a escola, das 3 às 6. E depois de um tempo, quando meu inglês já estava um pouquinho melhor, arrumei emprego no McDonald's à noite. Então, fazia faxina de manhã, escola à tarde e o McDonald's à noite. Para ter dinheiro suficiente, porque Londres é uma cidade muito cara. E eu não queria usar as minhas reservas, porque eu não sabia, assim, quanto que eu ia ter que gastar, o que podia acontecer, né? E o meu plano era ficar de 3 meses, e foram 6 meses, 1 ano, e eu fui gostando. E aí eu descobri que viajar o mundo de Londres é muito mais fácil do que do Brasil, né? Você pega um trenzinho, você está ali na França, você vai para a Espanha, você vai para a Itália, você vai para a Austrália, você vai para tudo quanto é lugar do mundo. Aí pronto. Aí eu falei, esse aqui é o meu lugar. E adorei a vibração de Londres, né? Uma cidade de 24 horas, mas uma cidade segura, né? Não tem o problema da violência que tem em São Paulo. Mas foi difícil, foi muito difícil o começo, eu me sentia muito sozinha, não tinha amigos, assim, né? Sentia falta de família dos meus amigos no Brasil, mas não a ponto de eu querer voltar a morar no Brasil, não. Eu ainda estava, assim, descobrindo, né, a Europa. Então, foi indo. Ficou fazendo faxina e McDonald's, nossa, e que pique, E foi né? indo. Aí, quando o meu inglês melhorou o suficiente, eu arrumei emprego de garçonete numa instituição que se chama Lincoln's Inn, que é uma associação de juízes, advogados, dentro das cortes de Londres, isso, né, bem perto. Então, vai muito juiz ali, pessoas assim do alto nível, né, do sistema jurídico da Inglaterra. E eu trabalhava na hora do almoço, servindo almoço para eles, e à noite eles tinham funções, palestras, jantares, né? Então vinha pessoas assim muito importantes. E numa dessas ocasiões ia ter uma palestra que ia ser dada pela Margaret Thatcher. E eu cresci ouvindo falar da Margaret Thatcher. Para mim, ela era a mulher mais maravilhosa do mundo, porque ela era a mulher mais poderosa do mundo naquela época. Né? E para mim aquilo era fascinante, né? Uma mulher com tanto poder, né? De um país como a Inglaterra, né? The Iron Maiden. E nesse dia que ela ia dar palestra, ela chegou mais cedo, ela estava numa sala esperando o jantar, ia ser mais tarde, e o meu chefe falou para mim, vai lá e pergunta se ela quer comer alguma coisa ou beber alguma coisa antes. Aí eu fui e falei, a senhora quer alguma coisa para beber, né? Tudo bom. Para começar, ela é super baixinha. Eu sou uma pessoa alta, né, André? Ela mal dava assim no meu ombro. Magrinha, né? Pequena. Ela de salto, eu sem salto, a mulher batia no meu ombro. Aí ela falou, não, minha querida, segurou na minha mão assim, não, eu estou bem, muito obrigada, tão educada, né? Aquele sotaque maravilhoso em inglês que eu sempre quis ter, nunca consegui. Aí eu saí, né? Falei com ela, voltei, cheguei para o meu chefe e falei assim, quem é essa senhora? Eu conheço ela de algum lugar. Ele começou a dar risada e falou assim, mas você, né? Desligada, né? Ele falou, essa daí é a Margaret Thatcher. Oh, meu Deus, eu toquei na Margaret Thatcher, eu falei que a Margaret Thatcher, não que eu soubesse, eu tinha falado, vamos tirar uma foto, pelo amor de Deus, né? Você é minha heroína.
E não, né, passou. Ele falou, ele começou a dar risada, meu chefe. Eu falei, meu Deus, a Margareth Thatcher aqui do meu lado, pertinho de mim, né? Então tinha muitas ocasiões assim. Numa dos eventos eu estava assim, no evento que serviu a rainha, então eu estava perto da rainha da Inglaterra. Era garçonete, atrás aqui da parede, mas a rainha estava sentada ali, ó. Assim, se eu quisesse, dava para tocar nela. Entendeu? Então, essas pessoas assim super famosas, né, que iam nesses eventos dentro do Lincoln's, então isso era muito legal, né? E eu trabalhei nesse lugar muito tempo, porque as condições eram boas, a gente ganhava bem, apesar de eu ficar lá 14 horas por dia, eu não tinha que trabalhar 14 horas. Então, à tarde, depois do almoço, eu saía ir para a escola, eles deixavam eu ir para a escola, eu voltava às 6 para trabalhar na função à noite, entendeu? Então, era um trabalho legal. E as pessoas eram super legais. E o engraçado é que, assim, que eu trabalhava com pessoas inglesas, a maioria, né? Às vezes tinha alguns brasileiros, mas... E os ingleses, eles não estão acostumados com shows de emoção. Eles são super, né? Então, eles são muito educados, não tem. Imagina eu, brasileira, quase não falava inglês direito. Às vezes, uma coisa acontecia errada, e eu ficava maluca e começava a gritar e jogava os talheres, não sei o quê. E o meu chefe não sabia o que fazer, porque eu começava a chorar. As inglesas olhavam para mim, as senhoras, e elas achavam que eu era um alienígena, porque eles entendiam, né? Depois de algum tempo, as pessoas falavam, the Brazilians, they are like this, they are like that, with the hands, mas foi muito engraçado, foi muito bom. Mas nesse tempo eu trabalhei bastante e tive outros empregos, eu saía e voltava de lá, e foi indo. E trabalhei em outros lugares também, em outros restaurantes. Depois de um certo tempo, eu não sei como eu comecei a fazer promoção de festa, porque tinha muita festa em Londres, né? Muita discoteca, precisa que você traga as pessoas, então a gente trazia, as pessoas gastavam, a gente ganhava uma comissão, e foi indo. Também fiz muito disso, mas não era uma coisa segura, né? Ser garçonete era uma renda mais fixa. E aí eu comecei a me interessar por moda. Falei, eu quero trabalhar com moda, porque eu sempre achei a moda na Inglaterra muito diferente da moda brasileira. Eu não achava que a moda fosse sexy, não tinha nada assim diferente. Todas as lojas vendiam mais ou menos as mesmas coisas, a não ser que você tivesse dinheiro para comprar as roupas caras, que eu não tinha. Então eu falei, eu vou trazer roupa do Brasil, né? Umas roupas assim, uns vestidos mais sexy, mais coloridos. Então foi indo, comecei a criar uma clientela e aí eu resolvi abrir uma loja. A loja se chamava Belíssima. E eu abri essa loja na área leste de Londres. Era uma loja pequenininha, não tinha dinheiro para investir muito, mas eu fui criando uma clientela e a loja foi crescendo aos poucos, porque principalmente as moças negras amavam as roupas do Brasil, porque com a cor de pele delas, elas né, ficavam maravilhosas. E a loja era especializada em roupas especiais, para ocasiões especiais. Então, se fosse o seu aniversário, você quisesse usar uma coisa assim diferente, né, ser a rainha da festa, você ia na minha loja e encontrava esse tipo de roupa lá. Então, eu gostei muito de trabalhar com loja, foi muito difícil, é muita dor de cabeça, mas quando você vê as pessoas saírem assim, né, do vestiário, elas estão lindas, elas se sentem lindas. Isso dá uma satisfação enorme de você estar proporcionando esse tipo de felicidade para alguém. Aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido e em 2008 veio a crise, né, no mercado imobiliário, né, na América, e aí as coisas começaram já não estar muito bem, as pessoas já não estavam gastando, eu engravidei e o meu marido falou para mim, isso foi em março, mais ou menos, de 2008, ele falou, olha, em dezembro nós vamos mudar para Genebra, porque tem uma oportunidade muito boa para nós precisamos ir. Eu falei, por que você não fecha a loja e curte só ser mãe, né, você está grávida, eu passava a maioria dos dias na loja assim, dormindo em pé, porque de tanto sono por causa da gravidez. Aí foi, em 2008 eu fechei a loja e mudei para Genebra, com a minha filha bebezinho e um monte de roupa que eu não tinha vendido, de estoque. Acabei vendendo tudo em Genebra depois. É bom, deu uma refrescada no mercado, né? Acho que eu vendi mais em Genebra do que eu vendi em Londres, porque as meninas também não conheciam, né? Então elas ficaram loucas. Aí, quando eu mudei de Genebra, até deixei roupas numa loja lá com a moça, ela vendeu para mim, uma moça super querida e honesta, uma moça da Turquia.
deixei o estoque com ela e mudei para Singapura, e de vez em quando ela depositava dinheiro na minha conta. Ah, vendi mais uma roupa, vendi mais uma roupa. Imagina, eu tinha até esquecido dos vestidos que estavam com ela. E é muito super, super honesta, né? Até hoje. Deve ter até roupa lá ainda, quem sabe. Entendeu? Patrícia, você não teve só uma filha, né? Eu tenho 3, 2 meninas e um menino. E a minha primeira nasceu em Londres, nós fomos para Genebra, ela tinha 2 meses, e depois eu tive mais 2. E os meus filhos, eles têm mais ou menos 1 ano de diferença cada um. Né? Então, quando eu estava em Genebra, eles eram bem pequenos, e foi bem difícil. Porque 3 crianças, né, de fralda, na mamadeira, você não faz outra coisa a não ser cuidar, né, trocar a fralda e dar a mamadeira para o seu filho o dia inteiro. Então, foi um período muito difícil, porque meu marido viajava muito, e eu não falava francês, então, né, você não consegue se comunicar, até eu achar o meu caminho em Genebra, fazer amigos, né, mulheres nas mesmas situações que eu, que tinham filhos pequenos, com o marido viajando, né, arrumar amigas. Então, foi difícil. O frio de Genebra, né? Porque eu cheguei em fevereiro, estava menos 10 graus, não tem ninguém na rua. E outro problema é que, sim, em Genebra, não sei hoje em dia, mas na época, as lojas não abrem de domingo, nada abre de domingo. Se você não tiver fralda, você fica sem fralda, porque não tem onde comprar. Entendeu? E até uma vez aconteceu comigo, eu estava sem fralda num domingo, e eu falei, agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho três crianças. E aí eu lembrei de uma amiga minha, uma moça brasileira que eu tinha conhecido na academia, e liguei para ela, ela falou, não, eu tenho, você vem aqui buscar. Eu fui, mas o filho dela era muito bom, o filho dela já tinha 3, os meus eram pequenos, a fralda desse tamanho, mas era o que tinha que ser. Ajuda, né, Patrícia? Porque não tinha ajuda naquela época. Não tinha. Eu tive sorte que eu arrumei uma moça da Filipinas lá, como babá, e ela era excelente. Ela não falava inglês quase, muito menos o francês, ela não sabia cozinhar, mas ela tinha um dom com criança pequena, que era o essencial. Então, ela brincava com os meus filhos, ela cuidava. Olha, ela era tão boa que às vezes eu viajava com meu marido no final de semana, eu deixava as 3 crianças assim, bebê na mão dela. Porque eu tinha certeza que se alguma coisa acontecesse, ela ia saber o que fazer. Ela era excelente. Né? E hoje em dia ela casou com um rapaz suíço, ela é mãe, mas ela me ajudou muito, entendeu? Foi graças a ela que eu tive um pouquinho assim, que eu tinha tempo de ir sair, às vezes fazer meu cabelo, fazer a unha, né? E jantar fora com meu marido. As pessoas pensam que a gente sai do Brasil, vai viver em outros países e como se fosse férias, tudo maravilhoso, né? E quando você está de férias em qualquer lugar, você não tem a vivência do dia a dia, né? E normalmente está num hotel, ou que seja hoje em dia no Airbnb, mas você está passeando, você não tem preocupação de nada, você está comendo na rua. Agora, quando você mora num lugar, é muito diferente. Né? E a ilusão que as pessoas têm que quem vai morar fora do Brasil, tudo vai ser maravilhoso. Não é. É bem assim, né? Não é. Não. É difícil, ainda mais Genebra, porque assim, a gente morava em casa e as casas são um pouco afastadas uma das outras. E o suíço, ele é muito reservado também, né? Ele não está interessado no que você está fazendo na sua casa, ele não quer saber da sua vida. Tudo que ele quer saber é se você está fazendo a sua reciclagem. Ai de você, se você não estiver colocando o seu lixo lá fora corretamente. Aí, né? E se você fizer barulho também, não pode, né? Imagina, eu tive um vizinho que veio reclamar que meus filhos faziam muito barulho no jardim. Sabe, ele deu sorte que eu não estava em casa, porque eu ia falar para ele, mas eles são crianças, criança faz barulho, você nunca foi criança? Você não tem filho, você? Né? Ele tinha filhos, mas os deles já eram adolescentes. Eu falei, eles são crianças, as crianças correm para lá, correm para cá, eles fazem barulho, é normal, mas eles não gostavam. Então, tinha essas coisinhas assim. Mas o que me salvou mesmo em Genebra foi a Associação de Mulheres Americanas, o clube deles, porque eu comecei a frequentá-lo. E aí eu conheci outras mulheres que também, como eu, estavam lá de expats, os maridos viajando o tempo todo, elas tinham filhos pequenos, e a gente formou esse grupo de 5 amigas, então a gente fazia, né, juntava as crianças para brincar, saía para jantar, uma ia na casa da outra, e foi isso o que me segurou. Depois os nossos maridos se conheceram, ficaram super amigos, a gente também viajou junto, né, fomos esquiar junto, porque isso é o bom da Suíça, você esquiar tá ali pertinho, né, você dirige 30 minutos, você está numa montanha, dá para você esquiar. Então, isso é a parte boa, né? E também da Suíça você viaja para a Europa inteira. É muito fácil.
Então, né, todo lugar tem os benefícios, né, os prós e os contras, e isso a Suíça tem de muito bom. Então, aí você saiu do frio da Suíça e veio para o calorão de Singapura. O calor para Singapura, pois é. Depois que a gente começou, né, se assentar na Suíça, gostamos, resolvemos comprar uma casa. Falei, vamos comprar uma casa, né? Porque aluguel na época era muito caro na Suíça. Era mais barato comprar uma casa. Nossa. Enfim, compramos a casa, começamos a reformar essa casa, né? Principalmente a cozinha. Tudo que eu sempre sonhei numa cozinha, tinha nessa cozinha, que eu queria uma máquina de café na parede, eu queria um lustre assim, tudo, era a minha cozinha. Eu mal acabei de terminar a cozinha, meu marido chega para mim e falou assim, a gente tem que mudar para Singapura. Eu falei, não, nós não vamos. Ele falou, a gente tem que ir, porque é uma outra oportunidade para a minha carreira, se eu não for, a minha carreira vai ficar estagnada, e por que não? Nossos filhos são pequenos, eles vão se adaptar bem, vamos. Aí minhas amigas falam, vai, porque dizem que Singapura é fantástico, que a vida é muito melhor até do que em Genebra, é maior, né? Aí viemos. Os meus filhos tinham 2, 3 e 4, quando nós chegamos em Singapura, há 8 anos atrás. E aí também amamos Singapura, né? Quem não gosta de Singapura? É impossível não gostar, né? Você tem uma empregada que mora com você, a vida é mais fácil. Eu nem trabalhar, não posso. Se eu quisesse trabalhar, mas eu não quero. Né? E também não posso como expat, eu sou dependente, eu não tenho visto de trabalho, né? A vida é mais tranquila aqui, você faz mais coisas. E logo que eu cheguei, eu tinha já uma amiga que morava aqui, 2, aliás. Uma delas me apresentou uma moça que tinha acabado de chegar de uma viagem ao Nepal, onde eles foram fazer o Base Camp Everest, por uma causa social. E ela me contou a história, né, do Women on a Mission. Eu fiquei fascinada, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Viajar para um lugar assim remoto, um desafio físico, uma coisa difícil, né? Com a intenção de ajudar uma causa social. E eu falei para ela, nossa, que legal isso, não sei o que. Ela falou, olha, vai ter uma próxima agora em novembro para a Jordânia. E nós vamos fazer alpinismo. Você quer vir? Eu falei, eu quero ir. Eu quero ir. Falei com meu marido, falei, você se vira, eu vou, são 2 semanas, mas eu vou, né? Mas eu nunca tinha feito alpinismo na minha vida. Mas a gente fez treinamento em Singapura, né? Eles têm essas paredes que você treina. Então, aquilo foi uma experiência nova para mim e para as outras meninas que também não tinham experiência nisso. E o problema não é você nem subir a montanha. Subir é fácil, o difícil é descer. E nós fomos para a Jordânia e fizemos, e a montanha não era alta, ela tinha mais ou menos 1.000 metros. Mas é você fazer o rapel, né, a 1.000 metros de altura, porque quando você chega lá em cima, né, no treino você faz, são 20 metros, mas quando você está lá em cima, o vento, né, é ali que você se sente realmente, se eu não fizer uma coisa certa, eu posso cair e morrer, né? Acho que não tinha esse perigo, porque a gente está com as cordas presas e o rapaz, né, o nosso guia, estava lá segurando. Mas assim, eu fui tão bem no treino que quando chegou na hora lá, H, ele me mandou ir primeiro, ele falou, você vai primeiro. E eu falei, eu vou. Mas na hora que eu fiquei lá, pendurada, e ele me segurando, e eu tinha que mexer as minhas pernas para descer, a minha perna faltou, a minha perna tremia tanto que eu caí assim, ó. Aí ele me segurou por aqui assim, e ele falou, tudo bem, você tá bem? Eu, tô. Eu falei, Patrícia, se concentra, né? Abaixa a sua mão, perna, a outra perna, agora abaixa a mão, né? E aí você vai. E aí a gente fez 5 rapéus em sequência. Todo o processo de subir e descer a montanha tinha que ser feito em 12 horas, porque a gente não podia estar presa na montanha se escurecesse, porque aí não dá para você descer mesmo. Então foi assim, né? Não dava tempo para pensar muito. Vai, desce, vai, porque senão o resto do... Deu medo, lógico que deu medo. Dá vontade assim de vomitar, com aquele frio na barriga, aquele pavor que vai te dando assim, né? E a sua perna treme, a mão treme, né? Nossa, depois que você desce, você olha e fala, eu subi e desci essa montanha. Nunca achei que eu ia conseguir fazer, mas fiz. Nossa, eu tenho medo de montanha-russa, de parque de diversões. Eu não amo mais. Eu também tenho. Eu também tenho. Mas hoje eu tenho medo, né? Então, as poucas que eu andei nos últimos anos, sem saber
que iam me dar medo, sem saber que eram altas, eu, quando cheguei lá em cima, que o troço começou a descer, eu fico assim, para que eu vim? Para que eu vim? Você teve algum pensamento assim? Não, nesse dia aí não. Já tive em outras ocasiões que eu falei, meu Deus, por que eu me enfiei nisso? Por que eu me enfio nessas coisas, né? Mas na Jordânia, não. A Jordânia é muito linda, eu amei a viagem à Jordânia, eu gostaria de voltar. Foi uma experiência, assim, inacreditável para mim, porque era tudo que eu sempre quis fazer, né? Estar num lugar remoto, dormir debaixo das estrelas, né? À noite a gente fazia fogueira, os rapazes cozinhavam para a gente, né, a comida deles ali, e a gente ia levar um pouquinho de vinho, não podia, porque não é país muçulmano, mas a gente sempre leva um pouquinho de vinho. À noite a gente sentava na fogueira e tomava vinho, aí começa a bater papo, as meninas contam a história da vida delas, e você cria essa irmandade com as outras mulheres, né? Fica uma ligação assim que dura para sempre, é como se você tivesse uma irmã em qualquer lugar do mundo agora, porque elas vêm de tudo quanto é lugar, né? Algumas são aqui baseadas em Singapura, mas muitas são em outros lugares. Então, isso é uma experiência assim, inesquecível. E aí eu peguei o gosto pelas expedições, aí agora todo ano eu vou. Né? Vai ter uma exceção, falar, eu vou. Ah? Depois da Jordânia, você foi para onde? Depois da Jordânia, a segunda foi para o Nepal. E a do Nepal foi extremamente difícil em termos físicos, porque a gente fez uma rota que não era a rota mais turística. Porque essa é outra coisa que a gente faz, a gente não quer ir no lugar que todo mundo vai. A gente quer ir no lugar, né, a missão tem que ser num lugar que não é aberto assim aos turistas, tem que ser difícil. Então, o plano era subir até a divisa do Nepal com o Tibete. Então, nós saímos de 700 metros acima do nível do mar, né? A gente estava a 700 metros, até 5.700. Era essa subida. E a gente tinha que fazer isso em 5 dias, que os locais fazem em 10. Então, a gente tinha que dobrar a distância que a gente andava todo dia do que eles andavam. Não é andar. Eu não sei se você já viu, mas o Nepal são trilhas nas montanhas, super estreitas, e é como se fossem escadas, né? Então, você sobe escada, assim. É o tempo todo assim. E aquilo foi muito cansado, porque a gente começou a contar, tinha dias que a gente subia, assim, 500 andares, no dia maior, 586 andares. Né? Então, o desgaste físico, chegava assim no final do dia, a gente já estava, meu Deus, ainda não chegamos, né? E aí a altitude também, que você começa a sofrer com a altitude, né? E aí nós chegamos... Frio, menos 10, menos 15 graus, conforme você vai subindo, vai ficando mais frio. A comida não é lá, aquelas coisas, eu peguei intoxicação alimentar, né? Então comecei a vomitar. Aí nesse dia eu fui até no cavalo, porque eles arrumaram os cavalos lá para a gente subir um pouco, porque estava todo mundo muito cansado. Então nós subimos e chegamos no monastério, que nós ficamos por um dia para se aclimatizar. E o último dia seria o dia que a gente ia chegar até a divisa, né, o pass, que eles chamam. E, então, a gente saía de mais ou menos, eu não sei, 3.500 metros para ir nos 5.700. Acho que era isso, mais ou menos. E aí é a parte mais difícil, porque você dá um passo, você tem que... Você não consegue respirar. E aí outro passo. E o que mais que tinha acontecido muito é deslizamento das pistas. Então, tinha lugar que se a gente passava assim, que estava, né, a parede da montanha tinha deslizado, e você tinha que passar correndo ali, porque se você ficasse muito, as pedras começam a descer, né, e você vai descendo junto. E a gente começou a fazer essa escalada do último dia às 4 horas da manhã, então tinha que passar nisso com lanterna. Eu estava petrificada. Quando a gente foi ver o caminho, que no dia anterior o guia falou assim para a gente: vamos lá ver se vocês querem realmente fazer isso ou não, porque eu vou mostrar o caminho como que é. E a gente foi. Eles não tinham corda, eles não tinham nada, os guias. Eles e a mula que eles, né, sobem e descem. Isso é outra coisa do meu caminho. Um monte de animal, assim,
mulas, que eles carregam tudo nas mulas, né? Às vezes você está naquela trilha estreitinha, vem 20 mulas, você tem que ficar assim na parede, senão a mula te joga lá embaixo, né? Então tinha isso. Aí nós chegamos para ver o caminho e tinha um deslizamento. Aí 2 meninas já falaram, eu não vou porque eu não vou arriscar minha vida desse jeito, eu tenho filhos pequenos, eu não vou. Aí me deu medo. Eu falei, eu não vou, eu acho que eu não vou, isso é muito arriscado, porque se eu cair, se isso deslizar, eu até consigo me agarrar numa rocha, alguma planta, alguma coisa. Mas quem é que vai me tirar dali? Porque eles não tinham corda, né? E isso desliza lá embaixo do despenhadeiro, lá embaixo você vê o rio que está 1.000 metros, 2.000 metros, porque o Nepal é super alto. Começou a me dar um medo, eu falei, eu não vou. Aí, uma das fundadoras, que já escalou o Mount Everest, ela chegou para mim e falou assim, né, não deixa o medo tomar conta. Ela falou, não deixa. Ela falou, os locais fazem isso todo dia. Claro que você consegue fazer. Não vai acontecer nada, vai estar tudo bem. Aí nós fomos. E, para falar a verdade, passar por ali, quando estava escuro, é até melhor, porque você não vê o desfiladeiro. Porque quando você vê, é o que te dá o medo. Então eu fui, o guia foi segurando na minha mão, eu falei para ele, segura na minha mão. E ele vai assim, né, pulando que nem um cadetinho, tem que ser rápido. E eu fui atrás. Aí passamos 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos tinha para passar, nós passamos, fomos. Mas nessa subida final foram só 5, de 10, nós estávamos em 9, aliás. Só 5 foram, porque o resto não queria ir. O resto estava assim. E não é obrigatório, né? Ninguém está ali para arriscar a vida. Isso não é o, né, o sentido dessa viagem. Aí nós volta pelo mesmo caminho. E, de novo, a gente tinha que ir e voltar em 12 horas. Então, aí quando eu estava a 100 metros da divisa, que você vê a divisa, né? Mas eu já não conseguia mais andar. Eu falei pro guia, eu não aguento mais, a dor no peito que dava, assim, né? Você não conseguia respirar. Nossa, ele pegou a minha mochila, pôs nas costas dele e foi me puxando. Assim, ele falou, não, você tá tão perto, você tem que terminar. E ele me puxou, aí eu cheguei até a divisa. Não cheguei, tem uma foto minha, assim, com uma bandeirinha e tal. Então, é legal. Mas também você fica lá 10 minutos, porque se você para, você congela de frio e já vamos voltar, porque não pode ficar muito tempo, né? Porque tem que aproveitar a luz do dia. Não tem banho. É uma semana sem banho. Eu tomo banho aonde? De gelo? Não tem banho. A gente até parou em alguns lugares ao longo do caminho que tinha água, mas a água, assim, geladíssima. Então, você dá aquele banhozinho assim, e baby wipes, né? É só... Como fala baby wipes? Lencinho umedecido, né? Lencinho umedecido, que a gente leva um monte e limpa tudo, e é assim que tá. Imagina... Então, banheira você vai assim na natureza, que é melhor do que você ir nos banheiros no Nepal. Te garanto, é melhor você ir lá no meio da neve, no matinho, do que os banheiros no Nepal. Porque é uma coisa feia, né? Porque quanto mais você sobe, a água congela. Então, mesmo se tiver água no banheiro, a água não vem, né? Porque está congelada. Então, é aquela pilha de sujeira que... Nossa, olha... Eu, só de pensar, eu fico sem ar aqui, estou sem ar. Eu nunca fazer isso. Né? E depois daí você foi para outro lugar gelado também. Aí depois do Nepal, a próxima viagem foi para a Sibéria. E a Sibéria é muito frio, né? A gente estava assim nesse lugar que se chama Yamal Península, que fica mais ou menos a 7 horas de carro. 7 horas de carro? Agora, a gente pegou um desses caminhões anfíbios para ir, porque vai em cima do rio congelado, né? São só 300 quilômetros, mas demora bastante, porque esses caminhões vão devagar. Para a gente chegar na cidadezinha onde o pessoal da tribo, né? Eles vêm de esqui, como fala? Aquelas motos de esquiar. Snowmobile. Moto da neve, moto de neve. Né, com um caixote atrás, para a gente entrar nos caixotes e eles levar a gente até onde a tribo estava, né? E o engraçado foi que a gente estava nesse caminhão anfíbio indo, e quando ele vai em cima do gelo, a gente conseguia ver a água de baixo, assim, né? Do gelo. E eu e a minha amiga conversando, já pensou se isso quebra, não sei o quê, mas acho que não vai quebrar, não. O gelo deve ser muito forte, não sei o quê. Daqui a pouco a gente escuta assim, crack! E as duas rodas, o caminhão na frente, na água. E daqui a pouco,
crac, as duas de trás. E a nossa guia, que era uma moça britânica, começou a gritar, pula, 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 porque a gente achou que o caminhão ia afundar. Então, a guia era britânica, ela falava pra gente assim, pula, né? Pula na água? Pula na água, pula para fora do caminhão, porque a gente achou que o caminhão ia afundar, né? Mas aí o guia, ele falava, não, o motorista, não o guia, o motorista falava, não pula, não pula, não pula, porque o caminhão é anfíbio, ele boia. Entendeu? Ele boia. Então, a gente estava na água, mas o caminhão, né, ele boia. É para isso que esses caminhões são, exatamente para isso. Aí ele tentava dar ré, o caminhão não saía, porque não tinha apoio, né, no gelo, para sair, foi ficando. Daqui a pouco apareceu outro caminhão com os trabalhadores, né, que trabalhavam na plataforma de petróleo, de gás, em algum lugar. Eles vieram e eles tinham aqueles cabos, aí amarraram no nosso caminhão e conseguiram puxar o caminhão fora da água. O nosso caminhão fora da água. E o mais engraçado é que assim, a gente lá fora, né? Nisso a gente. Ainda bem que a gente não pulou do caminhão, porque ia cair realmente na água gelada, aí ia morrer de frio. E enquanto a gente estava lá fora esperando, né, eles fazerem isso com o caminhão, resolverem tudo, chamaram a gente no outro caminhão e começaram a dar vodka, que é para esquentar. Nossa, o que se toma de vodka é que nem água. É o que você toma para passar o frio, né? Então, isso foi super interessante. E aí, nós chegamos lá nessa tribo e tinham 5 cabaninhas assim, né? Tipo, não oca de índio, mas aquelas cabaninhas de índio americano que você vê às vezes no filme, aquelas coisas, tipo aquilo. Feitas de peles de rena. E as cabanas são super pequenas, deve ter o quê? 5 metros de diâmetro? Nem isso, deve ser menor. E tem um forno assim no meio, que é a base de lenha, e de cada lado mora uma família. É um lugar super pequeno. E eles praticamente moram assim, numa tábua de madeira em cima do gelo. E aí tudo que eles têm, colchão, roupa, bolsa, tudo que eles têm, eles colocam assim nos cantos da cabana para o vento não entrar por debaixo. Porque é o vento que te dá frio. E você dorme em cima daquilo. Não tem colchão, nada para você dormir em cima da tábua no gelo. E à noite, todos os cachorros que eles têm, que cuidam das renas, vêm para dentro da barraca com você, porque o cachorro não pode ficar no frio, porque a temperatura baixa para menos 50, menos 60, às vezes, na Sibéria. Entendeu? Então, a gente dormia assim, né? Com o cachorro do lado, o outro do outro, um em cima do outro. Junto das famílias lá, todo mundo junto. Todo mundo junto, porque eles não têm espaço. Então, é uma imersão cultural, né, Patrícia? Foi uma imersão cultural. Mas você vê, eles são... Eles o quê? Não dá para ouvir. Você vive o dia a dia daquelas pessoas, né? Foi por isso que nós fomos, para viver com eles por uma semana e saber como que é. Então, você acordava de manhã, você tinha que pegar água no rio, você tem que quebrar o gelo com a picareta e pegar água. Para comer, você vai no rio pescar o peixe, você come peixe congelado. Porque eles não vão ficar cozinhando, eles não têm madeira assim sobrando para ficar esquentando comida, fazendo comida. Você comia pão velho, com gelé ou manteiga, e comia o peixe congelado. Às vezes tinha uma mostarda, a gente passava um pouquinho de mostarda no peixe. É isso que você come. Porque eles não vão ficar matando a rena todo dia para comer. Porque aquilo é o que dá dinheiro para eles, né? Eles criam as renas, eles levam para o abatedouro, e lá eles vendem as renas e ganham dinheiro. Entendeu? Então, era isso que a gente comia. E chá. Se toma muito chá, eles não tomam água, eles tomam chá. E eles põem muito açúcar no chá deles, porque como é muito frio, eles precisam da energia constantemente. Então, eles tomam assim, muito chá com leite condensado. A quantidade de açúcar é assim, né? Te deixa assim doente. Então, era isso. Aí, um dos dias, eles mataram uma rena, nós até ajudamos a matar a rena, mas tem tudo um ritual, né? Eles não chegam lá simplesmente e matam, eles estrangulam a rena vai dormindo, e porque o bicho é sagrado para eles, né? Eles entendem, respeitam o animal, né? E aí eles aproveitam, assim, tudo que a rena tem. Aí eles matam, assim, a rena ali na sua frente, abrem, já tiram isso, tira aquilo, toma o coração, come, experimenta o coração, experimenta o rim, e é uma delícia. Quentinho, cru. Você come ali na hora, é muito bom. Eu só não gostei de tomar o sangue eu não gostei. Eu achei aquela gosmeira na minha boca, eu não gostei. Mas comer o rim ali, nossa, muito bom. Muito bom.
E sabe o que é o mais interessante? É assim, todos eles têm uma educação, eles estiveram na escola, eles estiveram em universidades, porque o governo russo obriga as crianças a irem para a escola a partir dos 6 anos, e no caso dessa região dos Nenets, eles vão para internato, né, escola interna, né, as crianças têm que ficar, porque não dá para eles voltarem o tempo todo. Durante as férias podem voltar e ficarem com as famílias, né, na tribo, mas eles têm que estudar. E depois que eles se formam, a maioria deles resolve voltar para aquela vida, porque é uma vida sem compromisso de horário, né, sem preocupação com essas coisas, é você e os elementos, é só sobreviver, é só isso. É uma vida muito difícil, mas quando você está lá e a gente faz a migração com eles, porque eles têm que ficar mudando a rena de lugar toda hora para encontrar pasto, é uma paz, sabe assim, é você, os elementos, aquele lugar lindo, tudo branquinho, e a rena é um animal muito assim, quieto, e você entende por que eles não querem morar numa cidade com poluição, barulho, entendeu? Que eles preferem, né, essa vida. Então é muito interessante você comparar, né, e saber que aquela vida também tem uma beleza, né? Tem uma vida bem diferente da nossa, mas uma vida linda. Né? A minha preocupação é sempre a mesma. E o banheiro? A situação do banheiro na Sibéria é meio complicada, porque eles têm muitas superstições. E uma delas é de que o homem não pode ver a mulher indo no banheiro. Ele não pode ver você abaixada lá, desde que ele não veja você fazendo xixi nem nada, ele não pode ver você no campo dele de visão. Então você tem que andar, imagina na tundra, não tem árvore, não tem mato, só neve. Você vai se esconder aonde, né? Então você tem que andar, até você achar assim um morrinho de neve e você se esconder atrás. Então isso era meio complicado. Então a gente carregava também sempre um apito, porque se você anda muito e de repente vem um nevoeiro ou uma tempestade de neve, se você não conseguir achar de volta o caminho para a tenda, né, você começa a apitar, e aí a nossa guia, que tinha experiência assim, em regiões polares, ela vinha te buscar. Porque ela falou, se vocês se perderem, fiquem parados, não andem, porque vocês vão se perder mais. Fique parado e fica apitando, não se... Tudo de uma vez, mais devagar. Porque esse som, eventualmente, chega, alguém escuta. E eles conseguem te achar. Então, era essa a precaução que a gente tinha que tomar. Mas enquanto nós estávamos lá, o tempo estava assim muito lindo. Então, a gente não teve esse problema, né, de tempestade. Aliás, foi uma época que teve uma onda de calor muito grande na Europa. Então, nós enfrentamos temperaturas na Sibéria que eram assim, de menos 35. Eu já estava morrendo de frio. Mas os locais, eles falaram, isso não é frio. Frio aqui é menos 60. Eles usavam o casaco da rena com uma camiseta por baixo. Saiu lá fora e ficavam fumando cigarro. E eu estava assim, com um monte de roupa, casaco, touca, e a mão e o pé congelando. Muito frio. Nossa, e aí, Patrícia, como é que você faz tudo isso? Porque essas viagens são relativamente longas, né? Quanto tempo leva uma viagem em média? A viagem da Sibéria levou mais ou menos, acho que uns 18, 20 dias, porque para chegar lá já é difícil. A gente sempre tenta ficar um pouquinho mais no lugar depois para fazer um pouquinho de turismo, um dia ou 2 a mais, mas normalmente são 2 semanas, porque alguns dias para você chegar, se aclimatizar e mais o tempo do desafio físico, né? E graças a Deus meu marido me apoia muito. E como eu tenho, né, uma empregada que mora aqui, ele normalmente, quando ele estava trabalhando, ele tentava não viajar nas épocas que eu não estava no país. E com a empregada, as crianças também passam o dia inteiro na escola, né? Então não é tão difícil. É mais no final de semana que eles precisam de atenção. E o meu marido sempre toma conta das crianças para mim, para eu poder fazer esse tipo de viagem, o que é muito bom, né? Porque sem o suporte dele, né, emocional e financeiro, eu não ia conseguir fazer, né? Então, mas é bom para você também, como pessoa, como mulher, até para ter tempo. Ter um tempo para você, né? Para você procurar, não, seguir, né? Os seus hobbies, como fala hobbies? Os seus, não sei como falar.
em português. Hobbies, né? Fazer alguma coisa que você quer por você. Porque quando você é mãe, você sempre faz para os outros, né? Para os filhos, para o marido, para casa. Você sempre é a última naquela lista, né? E quando você tira esse tempo para fazer viajar, né? Fazer uma coisa que você gosta, esse para você alimenta a sua alma, né? O seu intelecto. Então isso é muito bom, é importante. Eu acho que todo mundo tem que tirar um tempo para eles, né? Descansar, né? Relaxar. É um momento também de introspecção. Você vai para esses lugares, você compara a sua vida com a deles, você aprecia mais. Aprecia não? É aprecia? Que fala? Aprecia mais o que você tem, né? Muito mais. Né? Aí você volta a estar com saudade do seu marido, do seu filho, né? Você olha o seu filho com outros olhos depois que você viaja, porque filho deixa a gente louca. Mas aí você passa 2 semanas longe dele e você fala, ai, tô com saudade agora. Então, e você falou uma coisa importante, né? O apoio financeiro do seu marido, porque a gente vai entrar agora na parte das viagens, porque a gente falou que é tudo por uma boa causa, são trabalhos sociais, né? E você arrecada fundos para instituições, para programas. Aí a pergunta, mas como? Quem paga isso? Como é que você arrecada os fundos? Quem paga a sua viagem? Então, a viagem em si, quem paga são os participantes. É você que tem que arrumar o dinheiro para pagar a sua viagem, né? Então, se você trabalha, você tem um salário, se você não trabalha como eu, você depende do seu marido. Ou você pode até fazer um evento para arrecadar fundos e informar as pessoas o que está acontecendo e se elas querem contribuir ou não. Não é proibido você pedir dinheiro para as pessoas para você pagar os custos da viagem, desde que as pessoas estejam informadas de que é isso que está acontecendo. Então, no meu caso, eu sempre paguei, nós sempre pagamos pelas viagens, e o dinheiro que eu arrecado, que às vezes eu peço para os amigos contribuírem, fazer isso, eles vão para as instituições de caridade, diretamente, né? Então, todos os participantes têm que fazer arrecadação de fundos. A primeira associação que nós mandamos o dinheiro é uma associação que se chama Women for Women International, e elas trabalham com mulheres que são vítimas de guerra. Depois que a guerra passa, o país precisa ser reconstruído, elas vão lá e elas colocam as mulheres num programa de 1 ano para ensinarem elas uma profissão, ou né, fazer alguma coisa que tire elas da pobreza. Então, esse é um programa que a gente ajuda muito, sempre ajudamos, e a gente já arrecadou mais de $1 milhão para eles. Porque se você imaginar que são 10 participantes por expedição, cada uma, mais ou menos, algumas mais, outras menos, mas mais ou menos uma faixa de $5 mil cada uma. Né? Já houveram 10, 12 expedições. E depois, quando nós voltamos, a gente faz um outro evento, né? Sobre a viagem, vendemos fotos, pedimos patrocínio, e esse dinheiro também vai para causas sociais. Às vezes vai para alguma instituição no país que nós visitamos, um pouco, outros vão para comunidades aqui em Singapura, mas sempre organizações que trabalham em prol da mulher, né? Principalmente mulheres que sofrem violência doméstica, vítimas de guerra, entendeu? É sempre nesse sentido. Com essa instituição que é o Women on a Mission. Tem a outra organização que é o Her Planet Earth, que faz a mesma tipo de viagem, mas o dinheiro arrecadado vai para causas ambientais. Então, é com o Her Planet Earth que eu fui para a Antártica, fui para a Groenlândia, fui para o Vietnã, né? A mesma tipo de trabalho, mas o dinheiro arrecadado nesse caso vai sempre para Nações Unidas, o programa de mulheres que é um programa que ajuda as comunidades carentes a se tornarem resilientes à mudança climática. Né? Porque as comunidades aqui do sul da Ásia, elas já estão sofrendo muito com as consequências, né? E eles precisam ter uma alternativa. Então, esse programa ajuda essas pessoas, essas comunidades. Então, a própria pessoa paga a sua viagem e vocês arrecadam fundos
Através dos amigos ou de empresas, quem quiser O jeito que fazer você quiser. Se você tem contato em empresas, você pode pedir patrocínio. Às vezes os amigos contribuem cada um pouquinho. Eu faço, às vezes, almoço na minha casa, faço um evento, eu convido 50 amigas, elas vêm, elas pagam, eu faço uma rifa, né? Tem várias formas. Às vezes eu já fiz uma vez a mostra de um filme, entendeu? As pessoas pagaram para ir no filme, eu consegui os direitos do filme de graça, então, né, tem todo um trabalho. Você tem sempre alguém querendo ajudar. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, uma pessoa fala, eu dou a bebida de graça, alguém vem e dá comida, então as pessoas pagam o ingresso do evento, aquilo você arrecada. E rifa também dá bastante dinheiro, né? Você faz ali na hora, você dá um prêmio legal, as mulheres, né? Sempre. Tem muita gente que quer ajudar, não sabe como, de repente, ir numa viagem dessas não é para qualquer pessoa, mas as pessoas querem sempre contribuir, né? Faz bem querer o bem. Não tem uma coisa assim? Então, em alguma dessas viagens você já visitou o local ou a instituição que vocês estavam ajudando? Olha, na Etiópia nós fomos visitar esse orfanato. Não era orfanato, era uma casa de mulheres. E eu cheguei lá, eu não tinha entendido direito, porque o rapaz, né, o nosso guia, ele não falava inglês muito bom, eu não tinha entendido exatamente o que era. Achei que fosse um orfanato. Cheguei lá, tinha um monte de meninas novinhas, tipo assim, 12 anos, 13, 14, com bebezinhos no colo. Aí a gente começou a conversar e tinha as mulheres que tomavam conta e eu falei assim, qual que é a história dessas meninas? Por que essas meninas estão aqui com filhos? Essas meninas são meninas de vilas na Etiópia que foram estupradas. Então, quando ela é estuprada, ela é rejeitada pela comunidade. Ela é banida, como se a culpa fosse dela. Né? Para começar, uma menina de 11 anos é estuprada, a culpa não é dela. Mas aí a vergonha da família, eles banem uma criança da comunidade. Aí, e essas meninas muitas vezes engravidam. Então, essa casa acolhe as meninas que foram estupradas e que agora tem um filho de um estuprador. Então, falando, me dá até arrepio, porque você olha para as meninas, elas são crianças, elas, né? Com um bebezinho no colo. Tinham várias. Né? Então, aquilo foi assim que me chocou mais. Assim, eu fiquei muito triste de ver aquela situação. Né? E, infelizmente, isso acontece muito na África e nos países assim mais pobres. Uma outra instituição que nós visitamos, que foi muito legal, foi no Nepal, que é uma instituição que ajuda as meninas a se formarem e elas querem ter uma carreira, então eles dão um tipo de não é patrocínio, mas eles ensinam elas a fazer como falar em público, como escrever uma carta comercial, né? Tipo assim, ensinam uma escola com um foco maior num relacionamento de empresários, né? Elas querem abrir um negócio, o que você tem que fazer? Você tem que saber contabilidade, você tem que saber isso, aquilo. Então, nós fomos lá visitar esse programa, a gente até deu algumas aulas para ela de contabilidade, de comunicação, um pouco de marketing, né? Então, é legal ver que tem esses projetos também, né? Correndo em muitos lugares. E fala da viagem que você foi pioneira, né? Você foi a primeira brasileira. A primeira brasileira. A primeira louca brasileira a fazer a viagem. Olha, a Groenlândia foi, sem dúvida, a mais difícil de todas. Eu já tinha feito bicicleta, mountain bike, na Etiópia, num lugar que se chama Danakil Depression, que mais ou menos a temperatura chega a 50 graus por dia. Que também foi muito difícil, porque no primeiro dia, metade do nosso time já estava sofrendo de insolação, né? Então, o risco ali era muito, muito grande. Mas na Groenlândia, eu já fui com problema na coluna, que tinha me dado 3 semanas antes. Eu já tenho problemas, mas aí se agravou 3 semanas antes, então eu não pude treinar o tanto que eu deveria ter treinado. Eu não julguei o frio corretamente. Como eu já tinha estado na Antártica, já tinha estado na Sibéria, eu achei que eu sabia o que ia ser o frio.
A diferença é que, em primeiro lugar, na Antártica estava menos 20 graus, e um dia lindo, ensolarado. Na Sibéria, a gente não ficava expostas ao frio o dia inteiro, a gente entrava e saía da cabana, né? Que faz uma diferença grande. Na Groenlândia, a gente tinha que pedalar por 7, 8, um dia lá, 10 horas, e você está diretamente no frio, o dia inteiro. Então, o contraste foi muito grande. Então, eu já não conseguia pedalar rápido, por causa das minhas costas que doía. Você tem um monte de roupa. Na Etiópia, a gente não usava quase roupa. Na Groenlândia, você tem que pôr 5 camadas de roupa, bota pesada, né, de neve, e você tem que pedalar. E para você gerar calor, você tem que pedalar rápido, mas você não pode pedalar muito rápido, porque senão você começa a suar, e aí você fica com mais frio. E mesmo que se a gente quisesse pedalar rápido, na neve não dá, porque a bicicleta vai arrastando, né? Você pedala, 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 e aquela coisa pesada, bem pesada. Então foi muito difícil. No primeiro dia, a minha bicicleta quebrou, eu tive que empurrar minha bicicleta até onde estava o caminhão, né, que tinha o caminhão acompanhando a gente, ele ia na frente um pouco e a gente tinha que chegar com a bicicleta. E a gente já começou tarde, nós começamos a pedalar 3, 4 horas da tarde, e aí a minha bicicleta quebrou, e eu estava a última já da fila, e as meninas tudo foram na frente, e aí a temperatura, o sol abaixou, a temperatura foi de menos 25 a menos 45, assim, né? E aí, sabe, o frio, você não está se mexendo, então foi super difícil. Eu estava realmente, tipo, o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que eu fui me enfiar nisso, né? Aí foi no segundo dia, isso era assim, no primeiro dia a gente tinha que fazer só 20 quilômetros, e era numa estrada mesmo, né, que estava coberta de gelo e neve, mas era uma estrada. No segundo dia e dali para frente, a gente já está nas montanhas, não tem trilha, não tem estrada, né? Você está num lugar assim que é inóspito, que não tem ninguém. Então foi no segundo dia 60 quilômetros. Tinham passado mais ou menos umas 7 horas, a gente não tinha nem feito 30 quilômetros ainda. E eu já estava a ponto de cair no chão. Eu parei, eu falei, eu não aguento mais, eu preciso descansar. Porque como o ar é muito gelado e muito seco, aquelas partículazinhas de gelo, elas entram no seu nariz e no seu pulmão, começa a doer. É difícil respirar, o ar é muito seco, você começa a tossir, né? E aí você tem a balaclava aqui, você tem um goggles desse tamanho, aí o seu goggles fica tudo embaçado, você não consegue enxergar, e você não pode tirar por causa do vento de frente, né? E a claridade do sol também refletindo no gelo. Então tem tudo isso que você tem que lidar. Você tem uma mochila nas costas, você tem que carregar água, você tem que carregar a sua jaqueta, e, né, um daqueles cobertor de metálico, né, para te proteger do frio se você precisar, então tem várias coisas. Então, aí no segundo dia, eu já parei, eu fui no caminhão, eu falei, eu preciso descansar, não aguento mais. Aí eu fui no caminhão, não deu assim 5 minutos, a outra menina entrou, ela tremia do corpo aos pés, assim, ela falou, eu não sei o que está acontecendo, eu tô com muito frio, e tal. Eu falei, nossa, aí o rapaz, né, o nosso guia já veio, começou a dar chá quente para ela, e sopa, e põe isso, põe aquilo, para a menina esquentar, porque o risco de hipotermia ou hipotermia? Hipotermia. Acho que hipotermia é do frio. É muito grande e muito perigoso, né? E quanto mais tempo você fica parada no frio, mais risco de frostbite você tem, né? Então tinha tudo isso. E outro fato da gente ter que pedalar tanto, a gente também não podia parar e descansar. Você parava 5 minutos, toma o chá, toma a sopa e vai. Porque senão você começa a congelar. Então, nesse dia, eu parei, essa menina parou, daqui a pouco veio outra também que já não estava aguentando, e a gente ainda tinha mais 30 quilômetros para fazer. Aí o guia local, né, o rapaz que é da Groenlândia mesmo, ele falou, isso não vai dar certo, porque já são 4 horas da tarde, a temperatura já vai começar a cair para menos 45, e aí já vai começar a estar 10, 12 horas expostas no frio. Já começa a ficar muito perigoso. Então eles começaram a levar a gente de caminhão para onde seria a nossa cabine, né, que estava mais ou menos uns 45 minutos de onde a gente estava. Então eu desci do caminhão, porque eu já tinha descansado um pouco, voltei na bicicleta, e as meninas que estavam pedalando há mais tempo foram no caminhão primeiro. E aí a gente ficou 4, bem grudado uma na outra, porque o guia falou, aqui não pode se perder, vai ficar escuro, a gente não tem luz, e a gente tem que ficar junto, porque se se perde aqui, até a gente te encontrar na escuridão, você morre de frio. Aí foi, passou mais 1 hora ou 2 até o caminhão voltar e nos pegar e levar para a cabine.
Então foi difícil, foi bem difícil. Então todo dia era assim, né? No segundo dia, no terceiro dia acho que eram 30 quilômetros. Aí tinha vezes que a gente não conseguia nem pedalar, a gente tinha que empurrar a bicicleta montanha assim, que também é cansativo. Teve um dia que eu queria jogar minha bicicleta, no último dia eu queria jogar minha bicicleta montanha abaixo, eu já não aguentava mais. Porque o último dia que a gente tinha assim 17 quilômetros de subida. Não é uma subida assim, no começo era, mas aí você vai entre os vales, né? Aí sobe de novo, aí desce, entendeu? E já não aguentava mais. As costas doía, o seu ombro dói, aqui dói de você ficar assim na bicicleta, né? A tensão. Mas aí quando você chega, primeiro quando você desce a montanha, já é uma maré, né? Você sente assim aquele sentimento de liberdade. Olha aí, eu descendo uma montanha no meio da grila do mais, aí a gente caía, porque tem tanta neve, né? A bicicleta ela vai deslizando assim, ó. Então você não podia nem ir muito rápido. Mas é fantástico. Eu faria de novo, porque agora eu já sei como que é, já sei como é o frio, o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que treinar. Mas é emocionante. Então, É uma coisa fantástica. Infelizmente, vai ser a primeira a ter feito, a primeira brasileira a ter feito essa travessia do Círculo Polar de bicicleta gorda com um time de mulheres. Né? É um acontecimento, né? Para mim, é uma coisa legal, eu acho, né? Para você e para todo mundo, né? Me representa, Patrícia. Assim, por exemplo, para mim, principalmente, porque eu nunca teria coragem de fazer nada disso. Não sei andar de bicicleta, não faço esporte, tenho medo de tudo, tenho medo de altura. Então, você me representa. A próxima vez você bota uma camiseta com meu nome e fala: tô ali, a André tá aqui. A André tá aqui em sentimento. Mas é esse o ponto da viagem. A ideia é tirar a mulher da zona de conforto dela. Entendeu? E todas as meninas que estavam, elas, claro, são pessoas que já estão acostumadas a malhar, né? Gostam de exercício físico. Algumas já estiveram em expedições como eu, mas elas não são atletas profissionais. E essa que é o legal, né? São um monte de gente comum fazendo uma coisa extraordinária. Entendeu? É esse o lance. Então, você pode vir, por que não? Vai ter uma que é fazer caminhada. Caminhada, qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? É mais fácil, né? Quando é assim uma coisa mais técnica, que nem fazer o alpinismo, aí você tem que treinar, tem que se preparar. Mas a caminhada qualquer uma fazer, é só querer. Né? Mas a caminhada onde? Vai ser no Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan é ali perto do Afeganistão, Turcomenistão, é ali naquela área ali. Eu vou fazer uma caminhada. Que seria agora em setembro desse ano, mas por causa do coronavírus vai ficar para o ano que vem, se a gente puder viajar, né? Agora tem uma outra viagem que eu estou organizando, ainda também não sei como vai acontecer, que é fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. De repente, essa viagem tem que ser de 3 semanas para a gente poder fazer tudo. Porque você ficar 90 quilômetros em cima de uma bicicleta, quanto tempo vai levar? Você vai pedalar, vamos supor que você comece 8 horas da manhã, você pedala até o meio-dia, são 4 horas. Não sei, dependendo do terreno, você consegue fazer 20 km por hora, já são 80. Mas dependendo do terreno, você não consegue, né? Acho que 20 km... Acho que você não consegue fazer 20 km por hora. Só se for asfalto. Se não for asfalto, você não faz. Mas não é asfalto, aí que tá. Então, porque se você quer começar a França, é pela montanha. É pela descendo a montanha lá toda. Então. Bom, vai que na próxima vez que eu converso com você aqui, você fala assim, olha, fiz e deu. Com certeza. Se você for na Finlândia, andar na neve, subir montanha no frio de bicicleta, você consegue ali também. Mas lá na Groenlândia eram só 200 quilômetros, né? Não eram 900. Mas aí não tem o frio. Né? E pensa nos tapas espanhóis. As comidas, então, mas a gente também não quer só andar de bicicleta, quer parar no lugar, jantar e aproveitar o vinho bom da Espanha, né? Que aí no outro dia já não consegue pedalar, se beber muito já não consegue pedalar. Então tem que pensar em tudo isso também. O bichinho da expedição, quando morde você não perde mais o gosto, né? Você não perde mais, não.
Porque é muito bom sair, você conhecer um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, aprender sobre o lugar onde você foi, e no final de tudo isso, né, por uma causa social. Então, só tem benefícios, não tem, né, não tem nada ao contrário. Então, eu fui mordida pelo bichinho da expedição e não sei quanto tempo vai durar. O meu marido até fala que eu devia parar um pouco, porque eu tenho muito problema na coluna. E quando eu me esforço muito, quando eu começo a treinar muito, fazer muita coisa, piora. E às vezes eu fico 3, 4 semanas sem conseguir andar, né? Fico numa cama, me arrastando assim pelas paredes. Então é difícil. E tá ficando pior, conforme eu vou ficando mais velha, vai ficando pior. E é uma condição que o médico disse que não tem o que fazer. Então, não sei. Teve até uma viagem que eu era programada a ir para o Irã, que era também fazer a travessia do deserto, mas a pé, né? E eu paguei pelo depósito da viagem e tudo, mas eu tinha uma coisa comigo que as minhas costas não estavam boas, que eu não deveria ir. E foi por sorte que eu cancelei a viagem, eu não fui, porque a gente já está numa área muito remota, no meio do deserto. Se acontece alguma coisa, são horas até um helicóptero, ou dias até o helicóptero vir te pegar, porque ali não tem como. E a viagem era em novembro, eu não fui. Chegou em dezembro, nós fomos para Nova Zelândia de férias, no Natal. O meu disco saiu do lugar. Assim, feio, que eu perdi o movimento na perna esquerda, comecei a arrastar. Eu falei pro meu marido, isso é super sério. Dor, né? Uma dor e... Aí comecei a perder o movimento, a perna foi ficando assim meio dormente. Eu falei, isso é muito sério. Cheguei em Singapura, isso foi 2017 para 18. 16 para 18, acho. Para 17. O meu marido foi no médico, ele falou assim, o seu disco saiu inteiro, não tem como arrumar, você tem que fazer a fusão na espinha. A gente tem que retirar esse disco e vai solidificar as duas vértebras, a 3 e a 4, né? Vai fazer uma raspagem e esse osso ele vai grudar e ele vai crescer como se fosse um só. Então, eu não tenho a vértebra 3 e 4 separada, eu tenho uma coisa só. Então, já me dá menos mobilidade, né, flexibilidade na coluna, porque eu não faço esse movimento assim de dobrar inteiro, o meu faz assim. Então, isso já é um problema. E aí, eu tenho esse outro problema na lombar 5, que é outra história, então é muita coisa. E o meu fisioterapeuta, o meu médico, ele fala, você tem que parar com essas expedições. Mas eu não quero. Tá bom. Deu um descanso agora. Agora deu um descanso. Não viaja para lugar nenhum, né? Deu um descanso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Você está falando que vocês são pioneiras nessas expedições, vocês sempre procuram ir para lugares que ninguém nunca foi, né? E são só mulheres. Você não tem medo, por ser um grupo só de mulheres, você não tem medo de violência, de abuso, porque vocês estão em lugares remotos, que não tem gente, você vai, como você falou, vai gritar para quem? Vocês não ficam com medo, nada disso passa pela cabeça? Então, olha, tem sempre essa preocupação, cara, mas a gente não vai assim sozinha, só nós, né, 10 sozinhas. Então, a gente sempre procura uma empresa que normalmente trabalhe com expedições, né, então tem várias empresas hoje em dia no mercado que são especializadas em expedições para lugares remotos. E quando a gente fala com eles, a gente pede para eles fazerem uma viagem para nós. E eles sempre têm um guia local, alguém que conhece a região. Isso tem que ter, porque você precisa de alguém que fale a língua, que conheça as tradições, né? Exatamente para a gente não se meter em confusão. E quando nós estávamos na Etiópia, essa área do Danakil Depression é uma área que tem muito conflito ali entre a Etiópia, a Eritreia, né? As pessoas ali, elas não estão muito acostumadas a ver turista, não é uma área assim cheia de turista. E quando a gente estava lá, a gente teve assim, escolta armada, né? Apesar que os guardas, eles eram tão pequenos e magrinhos que eu falei, eu tomo a arma desse cara aí, eu bato nele, né? Porque... Então, mas a gente tinha, então se te dá um pouco mais de proteção, e os guias são normalmente homens, né? Então, nunca passei por uma situação assim de ficar um pouco com medo, mas você se mexe em complicações, porque quando a gente estava atravessando o deserto, tem algumas pessoas que moram nessa região do Danakil. E nós passamos por uma vila e uma mulher atirou um tijolo em mim, uma pedra enorme.
sabe assim? Porque eles veem esse monte de mulher em bicicleta, eles não sabem o que é, eles nunca viram isso. E são pessoas, assim, muito humildes, né? Que vivem aquela vida de subsistência num deserto da África, né? Eles não estão acostumados. Eu estava passando pela beira, essa mulher jogou um tijolo, assim, por sorte não pegou na minha cabeça, porque ela ia abrir um buraco, entendeu? Então tem esse tipo de situação, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Mas aí depois o guia já veio, já começou a falar umas coisas para ela, ela saiu assim de perto, porque ela era uma, e se parecesse 2, 3 jogando pedra, entendeu? Então tem um pouco dessas situações, né? Na Groenlândia, quando a gente começou a chegar perto da costa, tem o risco de você encontrar polar bear, né? Porque tem ali polar bear, ou urso polar. Urso polar. Então o guia carregava a arma, né? Ele carregava um rifle, porque eles matam o polar bear na Groenlândia. Então, isso é uma coisa assim, eu falei, mas a gente não quer invadir a área do animal para correr o risco de que ele vai ter que ser morto porque nós estamos aqui. Não é esse o sentido da viagem. Mas, por sorte, nós não vimos nenhum. Entendeu? Mas tem sempre um pouquinho de risco, né? Cair dentro do rio congelado, né? Dá medo. A gente atravessou uns rios. Do barco no rio congelado, né? No caminhão anfíbio, que é o caminhão que vira barco. Imagina. Ou cair lá da montanha no Nepal, também tem isso, né? Nossa. É um risco verdadeiro. Acho que eu fiquei com mais medo de todas as viagens na viagem do Nepal, porque ali não tinha segurança nenhuma. E se acontecesse alguma coisa, você provavelmente ia ficar pendurada na montanha por dias até alguém vir te tirar dali, né? Entendeu? Nossa. Aí fala uma coisa, Patrícia. Aí eu tô aqui te assistindo, vendo você contar essas histórias todas. E aí, como eu falei, eu não posso, eu nunca vou conseguir, eu nunca poderia fazer uma coisa dessas. Qualquer um pode? Pode. É só querer. Até as organizações, elas aceitam pedidos de várias pessoas, né? Você tem que ser uma pessoa que gosta de aventura. Você tem que ser uma pessoa que não se importa de comer qualquer coisa, porque você vai ter que comer o que está lá, né? Disponível naquele lugar. Você não vai levar sua marmita, sua comidinha daqui. Não é isso que funciona. Muitas vezes você não vai conseguir tomar banho. Quando você está no gelo, tomar banho não faz diferença, porque você está morrendo de frio, você não está com calor. Mas lá no Danakil Depression, são 50 graus. Não tinha gelo. Não tinha água gelada para tomar. Sabe assim, quando você abre o forno, depois que você cozinhou, que vem aquele calor na sua cara? É daquele jeito que é o calor. Então, é extremamente desconfortável para dormir, né? E no primeiro dia, como eu te disse, metade do nosso time já estava com insolação, que foi uma preocupação muito grande, porque a gente achou que ia ter que cancelar a missão e levar as meninas para o hospital, que estava 5 horas de viagem. Então, tem tudo isso. Então, você tem que ser uma pessoa que você está disposta a passar por isso e que não vai ter um treco lá na hora e começar com um ataque, ai meu Deus, e chorar, e, né? Tem que ser uma pessoa que aguenta a situação, porque a gente também não quer ter que lidar, claro que tem momentos que as pessoas se sentem inseguras, com medo, e a gente está ali uma por a outra, todo mundo vai estar ali e vai falar, não, você consegue, nós estamos juntas nisso, né? E tem aquele suporte do grupo todo, mas você não pode ter uma pessoa lá que vai ter um ataque de pânico, porque como que você vai fazer com ela lá no meio? Você não vai poder carregá-la a montanha acima ou carregar a bicicleta dela, não. Ela tem que ser capaz de fazer. Entendeu? Até quando nessa viagem do Irã, quando eu cancelei, uma das fundadoras, ela falou para mim, não, você vai, a gente ajuda você a carregar a sua mochila. Eu falei, imagina, você já vai ter que carregar a sua. No meio do deserto, andando 30, 40 quilômetros por dia, como é que você vai carregar a minha? Falei, não tem como, eu vou e vou causar problema, o time vai ficar preso lá no meio do deserto por mim, que não vou conseguir ser, né, como falar, rescued, recuada, resgatada, né, eu falei, não vou, vai só causar problemas pro time. Para você ver, quando nós fomos para a Jordânia, 3 meninas estavam tendo problemas, não em escalar, mas de fazer o rapel para descer. Já começou durante o treino. Elas começavam a chorar lá em cima, não queriam descer, de medo. Chegou no dia final, que a gente tinha que subir e descer a montanha em 12 horas, o guia falou para as 3,
vocês não vão. Eu sinto muito, mas vocês não podem ir. Porque quando chegar lá na hora, eu não posso ter pessoas que vão começar a chorar, que estão com medo de descer e levar meia hora para ser convencida de que vai descer. O time inteiro tem que descer. E tem que descer na luz do dia. Se escurecer, a gente fica presa sentada num penhasco de montanha. Não dá, ele falou, eu não posso arriscar o time inteiro por causa de 3 pessoas. Então, isso foi um momento muito difícil para o time inteiro. Porque, inclusive, uma das meninas foi a menina que me apresentou ao grupo. E ela não podia ir. Então, eu já não queria ir mais. Começou esse debate. Ai, mas não vamos não, porque as meninas, coitadas das meninas, né? Eu achei que ia ser uma coisa que o grupo inteiro ia, né, alcançar junto. Mas aí também não dá para sacrificar o grupo todo. Exatamente, não dá. Foi isso que a menina falou, né? A fundadora chegou lá e falou assim: olha, a gente treinou para isso. Quem não quiser ir, não precisa ir. Mas é isso que nós vamos fazer. E as 3, eu sinto muito que vocês não possam ir. Mas é a realidade. A gente tem que subir e descer. Não dá para ficar discutindo. Ai, tô com medo. Ai, minha... Você tem que descer. A outra vem, a outra vem. Porque tinham 5 rapéus, né? Em sequência. Você sai de uma na outra. Então é complicado. Então essas coisas acontecem. Por isso que é melhor você se preparar o bastante para ir. Entendeu? Na tática, o grupo te orienta como se preparar? Existe uma orientação? Normalmente a empresa que faz a expedição, ela sabe, não sabe realmente o que é necessário, mas eles têm uma ideia e a gente se prepara da melhor forma, né? Normalmente você tem que ter assim, estamina para andar o dia inteiro e bicicleta você tem que estar acostumada, né, pedalar para as pernas ficarem fortes. No caso de fazer alpinismo, eu fiz bastante aula com personal trainer também, que você tem que fortalecer a sua perna, que é a perna que te puxa, né? Que te levanta, não é o braço. Se for só no braço, você morre. É a perna que faz você subir. Na Antártica também a gente fez. Fizemos alpinismo na Antártica. E eu sofri muito com o alpinismo lá, porque é no gelo, né? A altura era maior e aí já começa a ficar gelado. Então já estava tudo gelado. E eu escorreguei muito no gelo na hora de descer, caí numa cravaça, minha perna ficou presa dentro de uma cravaça, né? E eu não conseguia soltar, entendeu? Então, tem todas essas coisas. Você não pode entrar em pânico, apesar de que eu estava meio assim, será que essas meninas... Porque você está amarrada em outra pessoa na corda, né? Mas eu sou uma pessoa pesada, se eu cair, a menina for mais leve do que eu, ela provavelmente vem junto comigo. Então, eram sempre em 3, a guia, eu e a outra menina. Porque a guia, se alguém cair, ela sabe o que ela faz, né? Ela sabe quando ela tem que se plantar no chão para segurar o peso. Porque eu e a outra menina, a gente não sabia, né? E você pode escolher o projeto social que você vai ajudar? Ou ele já vem escolhido? Normalmente a organização escolhe. Por exemplo, eu faço parte do time das veteranas, né? Eu faço parte da associação. Eu sou uma das que ajuda nas decisões. Né, dos eventos, dos programas. Então, às vezes, a gente discute entre nós somos mais ou menos 5, qual o programa que a gente quer ajudar, né, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? Então, tem sempre um pouco de discussão, mas normalmente a organização já tem o contato com alguém, já antes da gente ir, a gente já pesquisa para saber quais as instituições que estão trabalhando naquele país, porque a gente sempre tenta ir visitar uma das organizações também, e as pessoas que são as beneficiárias do dinheiro que a gente vai mandar. Então, isso já é um pouco decidido antes. Ai, nossa, Patrícia, olha, eu não sei nem o que dizer, porque, como eu te falei, não tem essa coragem toda que você tem. Admiro muito, acho muito legal que não é só a diversão, a aventura, e a realização pessoal, né, de ser a primeira mulher, a primeira brasileira a chegar num lugar, a bater um recorde. Isso aí é fantástico, mas além disso, você ainda se preocupa em ajudar as pessoas carentes, os projetos sociais, eu acho fantástico. Obrigada. Então, aí você tem mais uma coisa que gostaria de falar para a gente encerrar? Olha, eu quero deixar assim, uma pessoa uma vez falou assim para mim, que com privilégio, né, vem grande responsabilidade. E eu acho que a gente tem obrigação, né, se a gente tem condições,
de ajudar o próximo, de deixar esse planeta melhor, né, do que o que a gente encontrou. Então, eu acho isso muito importante. É isso que eu quero passar para os meus filhos, né? Que a gente tem que batalhar pelas coisas e quando a gente alcança aquele sonho, quando a gente, né, tem uma vida melhor, a gente tem que dividir o que tem, né? E fazer o melhor pelo próximo, que essa é a parte mais importante, que é isso que a gente leva, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer umas mulheres em Ruanda, que são as beneficiárias dos dinheiros que nós mandamos. E quando você escuta a história delas, elas, sabe, choram e te agradecem. Olha, você me tirou da pobreza. Eu morava na rua com os meus filhos. Hoje em dia eu tenho um negócio, meus filhos vão para a escola. Então, eu fico até emocionada. Vale a pena. Aí você está lá se matando no frio, quer jogar bicicleta, aí você lembra disso, te dá aquela força e te empurra a montanha acima. Aí vai, né? Como dizem, a fé move montanhas e move. É isso. Que delícia. Olha, Patrícia, quero te agradecer imensamente por você ter tirado tempo para vir aqui conversar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para muita gente. E a gente vai deixar os links dos programas sociais, todos que você participa, né, o seu contato. E tomara que muita gente entre em contato e fale também, quero fazer, quero participar. Com certeza. Tá. Obrigada a você de escutar a minha história, me dar essa oportunidade de contá-la. Espero que você venha numa próxima. Eu vou arrumar uma assim facinho para você poder ver. Aí vai ser você que vai contar a sua história. Nunca achei que eu ia fazer isso, mas eu fiz. Bem facinho, por favor. Bem facinho, com certeza. E não um lugar muito diferente. Quando tiver uma bem facinho, eu vou, prometo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Patrícia. Um beijo. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.